Olá pessoal, tudo bom? Meu cabelo tá tudo estrupiado, gente, que eu tenho trabalhado hoje, já é de tarde aqui, já tá na hora quase da janta, então eu vou falar para vocês. Eu tô continuando com aquela história lá do 2020, do Covid. Então o que que aconteceu? De novo, eu sou a Margarete, tá bom? Obrigada por assistir e por apertar o botãozinho aí, gostar e tudo mais. Mas eu tô querendo explicar para vocês uma coisa. Como eu falei anteriormente, em 2020, as mesmas coisas que aconteceram nos Estados Unidos aconteceram no Brasil. Gente, eu tenho vivido dois períodos iguais, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Isso tem me deixado tão estressada, sabe? Porque eu amo o Brasil e eu amo os Estados Unidos, é o lugar onde me acolheu, né? Eu não vim para cá ilegal, eu vim para cá porque o meu marido me pediu em casamento, ele é americano e eu acabei casando. Mas se eu tivesse que vir ilegal aqui, Deus me livre. Esse pessoal que vem ilegal aqui pasta demais. Você precisa ver, ó. Todo mundo fala, porque eu tenho carro, não sei o quê, casa e blá blá blá. Mas eles estão sempre nervosos porque não tem legalidade, né? Então fica sempre naquela situação de desespero. Eu não poderia viver assim. Eu não posso com estresse muito alto, sabe? Então, deixa eu contar a respeito de 2020. Então, aquele mesma quantidade de pessoa que morreu, tá? Na época do Covid, que eu falei, que falaram que morreram tudo de Covid, não sei o quê. Na verdade, são pessoas que morreram de doenças normais, tá? Que já estavam doentes, já tinham coisas anteriormente, o que eles chamam aqui de morbidade, né? Então, eles já estavam enfermos e eles colocaram como sendo Covid quando a pessoa morreu. E uma coisa também que apareceu muito é que muitos enfermeiros e médicos aqui, eles relaxaram no sentido de cuidar realmente do paciente. Eu fui uma que eu fui para o hospital, tomei remédio lá, que eu estava com Covid, tomei remédio e eles não estavam cuidando de mim. E eu vi que eu não estava sendo cuidada corretamente, sabe? Espera um pouquinho. Então, o que aconteceu? Ah, eu fui para o hospital, fiquei lá internada 15 dias, mas só que eu estava lá uma semana, eu falei para o meu marido assim, se você, aqui eles não podiam vender ivermectina, os médicos não podiam receitar ivermectina, tá bom? Isso é meu marido saindo. Os médicos não podiam receitar ivermectina, ninguém podia receitar ivermectina. Tinha médico clandestino que desobedecia às ordens e fazia isso. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tenho um amigo meu que ele falou, Margarete, fala para o teu marido ir lá comprar com essa médica aqui, faz uma consulta rapidinha com ela e você vai pegar o remédio, né? Você fala para o teu marido pegar o remédio. Eu já estava uma semana no hospital e eu estava piorando. Eu estava recebendo 90% de oxigênio e o cara da respiração lá que faz intubação, ele já veio no meu quarto várias vezes, tá? Que ele vinha no meu quarto falando, eu acho que eu vou ter que entubar você, acho que eu vou ter que entubar você. Aí eu cheguei para o meu marido, naquele dia, falei, se você não for comprar esse remédio, se eles me entubarem, eu morro. Sabe por quê? Porque todo mundo que entrou para intubação, todos, tinha moça de 20 anos, tinha velho de 80, não importa, todo mundo, tinha criança, eles não saíam vivos. Nenhum deles saiu vivo de dentro do hospital quando ficava entubado. Aí, o meu marido, eu cheguei para ele e falei, se você não comprar esse raio dessa ivermectina, tá? Eu vou morrer. Eu falei para ele, você tem que procurar essa ivermectina. Eu já estava, sabe, eu já estava satisfeita com Deus. Eu falei assim, se eu tiver que morrer, paciência, né? Mas aí o que que aconteceu? Meu marido foi comprar. Aí ele falou assim, eu vou falar, você acha que eu tenho que falar para o médico que eu estou dando para você? Eu virei para ele e falei assim, esse remédio não tem contraindicação nenhuma. Como eles falavam que tinha, não tem nada. E não tem problema de tomar com qualquer outro remédio, é como tomar uma aspirina, bem por aí. Eu falei, eu
deixa eu começar a tomar esse remédio e vamos ver o que que dá, porque aí isso daqui que eles estão me dando, um monte de veneno e não tá fazendo nada. Eu não tô sentindo efeito nenhum. Eu estou piorando, eles estão piorando a minha saúde. Foi isso que eu falei pro meu marido. Aí ele pegou, foi lá buscar o remédio, trouxe, me deu o remédio. Primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia que eu estava tomando já estava melhor. Espera um pouquinho. Olá, de volta. Eu precisei conversar com meu marido. Então é o seguinte, aí eu tomei aquela ivermectina e com alguns dias eu saí do hospital. No total que eu fiquei dentro do hospital, foram, eu acho, 14 dias. 14 dias que eu fiquei dentro do hospital. E foi a ivermectina que me tirou do hospital, porque todos os outros remédios que eles estavam dando, injeção e um monte de coisa, nada funcionava, tá bom? Agora, uma coisa que eu te digo, aqui eles estavam enganando o pessoal e dando aquela mRNA, tá? Que eles chamam aqui mRNA. Aquela vacina lá com aquele negócio fez com que várias pessoas ficassem doentes, tipo AIDS e tipo Bell's, a doença de Bell's, tá? Que é aquele negócio que você fica como se fosse um magneto e as coisas grudam em você, tudo quanto é metal gruda em você. E não só isso, né? Eu fiquei sabendo também que aí no Brasil foi a AstraZeneca, e a AstraZeneca foi proibida aqui, na minha opinião foi porque não tinha o mRNA, porque a Pfizer queria colocar mRNA em todo mundo, para vocês virarem antenas. Tem até gente que fala no aeroporto, quem foi vacinado eles conseguem ver através do raio-x, e quem não foi vacinado, eles também conseguem ver, tá bom? Agora, a AstraZeneca, eu fiquei sabendo que teve muito problema de coagulação aqui. Por isso que eles falaram que precisava parar, não podia dar AstraZeneca. Eles pararam a Johnson Johnson e a AstraZeneca aqui. Mas é porque eram as duas únicas que não tinha mRNA. Eles queriam porque queriam botar essa porcaria na gente. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sei que aí no Brasil tem um monte de gente que acredita em vacina, que acha que é bom. Gente, de agora em diante, eu nunca mais vou tomar vacina de qualquer tipo. Eu nunca mais vou tomar vacina, por uma grande razão. As vacinas, eles, sei lá o que eles estão colocando formaldeído, que é formol, eles estão colocando mercúrio. Mercúrio é veneno. Você sabia que o mercúrio é veneno? E eles estão colocando essas porcarias dentro da vacina. Agora, se você precisa ler a bula para saber o que tem lá dentro, né? A gente é meio leigo, eles colocam lá uns nomes meio estranhos e a gente fala, ah, tá bom, não, deve estar certo, mas não tá não. Tudo quanto é química que você coloca no teu corpo, você tem que saber o que é, porque vai dar uma reação diferente no teu corpo, tá bom? Infelizmente é isso que acontece. E teve uma coisa que aconteceu nessa pesquisa, que fizeram uma pesquisa aqui nos Estados Unidos também, a respeito da AIDS, na mesma época que aconteceu a AIDS, aqui nos Estados Unidos, foi na mesma época que lançaram a vacina de pneumonia. A vacina de pneumonia deu AIDS para o povo. E é isso que eles chegaram à conclusão aqui. Então, existe um complô, não é mentira. Faça pesquisa. Tem um lugar que chama assim VAER, VAER.com ou .org, eu não sei o que é. Mas se você colocar VAER, ali vão ter todos os resultados, e você pode escolher o ano e tudo mais, de quantas pessoas morreram de Covid e quais foram os sintomas e tudo mais. Vocês vão ver milhares de pessoas que morreram por causa da vacina. E por isso agora está tendo uma investigação e a Pfizer vai ter que pagar muita indenização, entendeu? Vai ter muita gente que vai ser indenizada. Então procura aí, se você perdeu algum ente querido ou alguma coisa, alguém que tomou a AstraZeneca ficou doente, também tudo está entrando no rolo, entendeu? Isso daí que eu fiquei sabendo, tá? E existe uma que eles chamam Law Action Suit,
Law Action Suit, que é uma lei onde entra várias pessoas, milhares de pessoas, e aí talvez você ganhe um pouquinho, talvez você não ganhe nada, mas se você, provavelmente a maioria vai ganhar. Quem assinar com isso daí vai ganhar. Quem tomou a Pfizer vai ganhar, porque eles estão vendo muitas coisas erradas. Uma coisa que também aconteceu, quem tomou a vacina aqui nos Estados Unidos ficou sem libido, tá bom? Não adianta o homem, principalmente o homem, não estou falando nem de mulher, estou falando de homem, que não conseguia fazer, ter sexo, tá? Não conseguia ter sexo. Por quê? Porque não conseguia endurecer. Essa é a realidade. E muitos homens foram nos hospitais, foram nos médicos fazer tratamento, eles descobriram que eles não tinham testosterona. A vacina destruiu a testosterona dos homens aqui. Vários deles, vários deles. Agora, com essa quantidade de homem homossexual que está acontecendo no Brasil, será que não existe alguma coisa que estão colocando na comida, ou estão colocando nas bebidas, sei lá, onde está diminuindo o testosterona do homem e o homem está ficando mais afeminado? Será que essa é a razão? Porque eu fiquei horrorizada quando eu vi o carnaval, tinha mais homossexual do que hétero. E as meninas, coitadinhas, tudo falando, gostaria que tivesse mais hétero, porque aqui não tem, era só homem com homem. Então isso daí é muito triste. Agora, existe... Isso que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil também. Se vocês forem procurar quantas pessoas morreram, tá? No ano de 2020 e no ano 2019 e no ano de 2021, vocês vão ver também que morreram menos pessoas do que nos anos anteriores. Sabe por quê? Porque não tinha, ninguém saía de casa, tá tudo tranquilo, não tinha estresse, não tinha nada. O único problema é problema de pegar Covid. Não tinha problema de pegar Covid, estava tudo bem, não tinha problema nenhum. Então, o pessoal não sofria acidente de carro, nada contribuiu para morrer mais gente. Das hospitais, quem morreu foram porque foram, na minha opinião, negligenciados. Os médicos não fizeram nada. Aqui, eles mostraram vídeo de médico dançando e tudo mais, é uma quantidade de gente assim morrendo, e os médicos dançando dentro do hospital. Então, eles lançaram uma investigação nisso também, para saber por que é que os médicos estavam dançando. Todo mundo falando que estava desesperado por causa que precisava de hospital, de cama de hospital, precisava e não tinha. Teve um cara que ele denunciou que eles colocaram um monte de gente nessa sala, tá? E quando colocavam as pessoas nessa sala, ele ficou na maca lá deitado, sem conseguir respirar, super mal, e ninguém estava dando atendimento. Eles estavam realmente não fazendo nada pelo paciente, tá? E esse cara que denunciou, ele falou assim, que ele conseguiu sair de lá dessa sala, não sei como, não lembro direito a história, mas ele falou que ele teve uma ajuda de uma enfermeira, que ele falou, pelo amor de Deus, me tira dessa sala. Porque ele percebeu que todo mundo que estava lá não tinha assistência nenhuma, o pessoal estava todo morrendo. E a mulher ficou com compaixão e levou o cara para uma outra sala, onde eles estavam sendo atendidos. E ele conseguiu sobreviver. Nessa ele conseguiu sobreviver. Então, para você ver que isso daí foi tudo uma armação. Eles queriam matar a maioria da população. É essa a realidade, principalmente os mais velhos. Quem tinha 50 para cima, eles falaram que... escutei várias vezes políticos aqui falando que quem tinha mais de 50 anos deveria de morrer. Agora, se você ama teu pai, tua mãe, tua avó, tua bisavó, sei lá, vocês querem que eles morram, sabe? Então, começa a prestar atenção. Não fique um contra os outros falando que o Bolsonaro fez isso ou não fez aquilo e não sei o quê, porque isso tudo é propaganda, gente. Vocês estão sendo cobaia de propaganda.
Essa história de, porque tem o vírus aviário e por isso tem que matar os ovos. Imagina! Vírus aviário em ovo, gente. Como é que pode? Em primeiro lugar, o vírus, pelo que eu saiba, não se transmite assim completamente. Vírus não se pega no ar, entendeu? Tem que ter um contato. Então, mas isso daí, na minha opinião, esses 400 mil ovos, é para trazer a fome no Brasil. É um trabalho sutil que eles estão querendo matar, se não conseguiram matar com a Covid, querem matar o povo de fome. É um plano diabólico por detrás de tudo isso. Essa é a realidade. Agora, quem está fazendo isso, eu não sei, mas eu tenho a impressão que são pessoas muito poderosas. E aí o pessoal fala assim, os donos do mundo, né? Os donos do mundo. Quem é o dono do mundo? Eles falam. E aí acontece de 13 famílias que são os donos do mundo. E eles que decidem o que faz, o que fazer, o que deixa de fazer. Para vocês verem, eles têm 573 trilhões de dólares juntos, essas 13 famílias, 573 trilhões de dólares. É dinheiro demais, gente. 1 trilhão já ajudava para dar caridade para um monte de gente. O mundo inteiro receberia caridade. Porque é que eles estão tão, assim, querendo acabar com a população. É porque tem a agenda de 2030, onde você vai ter que aceitar tudo aquilo que eles quiserem. Você vai ter que aceitar a viver numa casinha pequenininha, que eles já estão aqui falando, uma tiny home. Eles já estão colocando casa pré-fabricada, agora estão vendendo as casas aí no Brasil por 7.950, um negócio assim, só precisa ter o terreno, bota a casa em cima, mas são casas bem pequenininhas, bem pequenininhas. Tem umas que são de 50 metros quadrados, outras que são até menores. Tem umas que são de 30 metros quadrados, tamanho de uma garagem, entendeu? Eles fizeram uma kitnet. Então, o que é isso, gente? É para controlar o povo. Eles querem colocar as pessoas tudo dentro de um lugar, tá? E separar todo mundo. Por exemplo, um grupo aqui só pode ir para o outro lado, onde tá o segundo grupo. O grupo A não pode se falar com o grupo B. Só pode ir lá falar com o grupo B se pegar uma permissão para ir falar com o grupo B. Isso daí já acontece na China. Vocês já viram isso? Na China eles fazem exatamente isso. Para você sair de uma vizinhança e ir para outra, você precisa ter um passe. Se você não tiver o passe, você não pode ir para o outro lado. E aí eles falam que tem que ter ponto bom, sabe, para você poder comer, beber, fazer aquilo que quiser, passear, qualquer coisa que você quiser fazer, você tem que ter pontos. Eles são contados como pontos, não salário, mas pontos. Então, tudo isso que está acontecendo hoje é reflexão daquilo que já estavam construindo ali atrás. Eles estão falando que desde os anos 40, 50, que já vinha vindo isso. Agora, uma coisa que vocês não sabem, muita gente fala, não, porque o Banco Central do Brasil, em primeiro lugar, só se chama Banco Central do Brasil. Se tem o central no meio, tá? Quer dizer, esse banco não pertence ao Brasil, esse banco pertence a um grupo de judeu. Essa é a realidade. Não tenho nada contra o judeu, mas vamos falar que é verdade. É um grupo de judeu que está controlando todo esse dinheiro no mundo inteiro, tá bom? E o que mais? Isso tudo que está acontecendo no Brasil está acontecendo nos Estados Unidos. É a mesma coisa. O pessoal é contra o Trump, é a favor da esquerda, tá? A esquerda aqui está se revelando ser um bando de bandido, como no Brasil. A esquerda aqui está querendo destruir os Estados Unidos, como no Brasil. A esquerda promove que na Europa, tá, haja invasão. A esquerda aqui nos Estados Unidos trouxe eu acho que foram 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas entraram ilegais aqui nos Estados Unidos.
E aí eles estão pesquisando os números, pode ser até mais do que isso. E já mandaram um monte de gente para fora e mesmo assim ainda tem muito mais gente para mandar para fora. Então existe um trabalho muito árduo aqui do Trump para limpar o país. Ele quer tirar todos esses ilegais, porque os ilegais que vieram para cá, todos eles são jovens de 20 anos de idade, tá? 18, 19, 20. Isso que eles estão mandando para cá. Por que é que são jovens? Porque eles são pessoas fortes, prontos para lutar. Está existindo uma invasão nos Estados Unidos, entenderam? E é isso que o Trump está tentando evitar. No Brasil também. No Brasil está tendo invasão, só que ninguém sabe, porque os jornais aí ninguém fala. Eu sei porque eles falam aqui, tá bom? Como foram viajar lá no Acre, lá o capitão da marinha lá, eu não lembro, o almirante lá, ele foi lá com o navio, falou, nós vamos ali no Acre. E foram proibidos de ir para o Acre. Por quê? Porque ali tem um grupo de guerrilheiros, entendeu? Então, tudo isso que eu estou te falando, gente, está acontecendo. E vocês estão dormindo. Aí vem a esquerda falando, não, porque o problema é da direita, porque a direita são tudo fascista, tá? Então, se a direita é tudo fascista, como é que a direita não vai atrás de vocês e destrói vocês e atacam vocês? Não, é sempre a esquerda atacando, sempre a esquerda trazendo, botando fogo em ônibus, bujão de gás, explodindo bujão de gás e fazendo um monte de coisa errada, sempre a esquerda. Vocês já perceberam isso? Na palavra de Deus fala assim, que para a gente não se associar à esquerda. Ele fala numa parte, eu li, e está em Mateus. Eu li essa parte aí, eu fiquei assim, meu Deus, está falando aqui para mim não me associar na esquerda. Então, só para vocês verem, a esquerda ela tem feito muita coisa errada e tudo que tem feito é de ódio, porque eu me sinto. Eu vou te falar uma coisa, se você chegar para mim e falar assim, porque eu me sinto ofendida ou ofendido, então eu vou chegar para você e falar assim, minha linda ou meu lindo, você precisa ir lá no médico e ver por que você está se ofendendo, entende? Porque tem alguma coisa errada aí na tua mente para você agir dessa forma. Então, como que você vai agir corretamente? Como é que você vai agir corretamente? Você vai agir corretamente quando você crescer emocionalmente. Enquanto que você fica nesse, porque ela me ofendeu, ele me ofendeu, porque isso daí é racismo, porque isso aí é não sei o que lá de fobia. Enquanto você continuar a fazer isso, você está sendo escravizado ou escravizada pelos oligarcas. E quem são esses oligarcas? Os caras que dão grana para o PT, os caras que dão grana para o Lula, os caras que deram grana aí para o Moraes, para o Dino, para o Barroso, para esse povo aí, entendeu? Quem é que está por detrás disso? São os oligarcas, são as 13 famílias que dominam o mundo. Então parem de lutar porque um contra os outros. Parem de ser, a esquerda tem que parar de ser tão imbecil. Vocês não podem continuar achando que o povo da direita são ruins. Sabe, não tem como. Tem que ter um pouquinho de neurônio na cabeça para ficar pensando. Espera um pouquinho. O cara da direita, o que ele faz? Ele trabalha, ele levanta de manhã cedo, vai dormir tarde. O que o cara da esquerda faz? Também trabalha, ele quer poder produzir para a família. Sei lá o que faz, levanta de manhã, vai para trabalho. Eu conheço pessoas da esquerda que fazem exatamente as mesmas coisas que eu faço. Então aí eu vou falar para vocês, como que nós somos tão diferentes? Nós somos tão diferentes porque quando o pessoal da esquerda, a Glaze e todo esse pessoal chato aí do PT, né, que são tudo chato, né? Aquela jararaca e todo esse povo aí começou a falar para vocês. Porque o Brasil
É isso, aquilo que começou a colocar um monte de coisa ruim e você começar a odiar o seu país por aquilo que eles estavam fazendo, você perdeu a sua cidadania e você deu essa cidadania para eles. Agora que você perdeu a tua cidadania, você não tem lugar nenhum. E aí o que acontece? Eles chegam para você e falam, não, mas eu vou te acolher. É só você pegar esse pãozinho de mortadela aqui que a gente vai te ajudar. Entendeu? Mas você tem que ir lá e bater e quebrar e destruir e acontecer. Isso daí é manipulação. Estão te controlando, estão falando um monte de mentira para você e você está caindo igual um peixinho. E sabe quem está falando a mentira? Você fala assim, ah, não, nunca mentiram para a gente. Mentira sim. A Globo está falando todas essas mentiras. Eles divergem o negócio. Eles pegam, escutam uma coisa e fala outra. Como eles falaram aí do Charlie Kirk, que faleceu, eles falaram assim, mais um extremista da direita foi baleado, uma coisa assim, por uma... foi morto durante... Não foi baleado, foi morto durante não sei o quê. Mas eles chamaram o cara que a única coisa que ele fazia era orar e pedir a Deus para que abençoasse o país, que estava sendo perseguido pelo Joe Biden, tá? Que o Joe Biden falou para ele que ele ia botar ele em prisão federal se ele não mudasse o tom, porque ele não gostava das coisas que ele estava acusando o Joe Biden de fazer, e que era verdade. Ele estava falando a verdade, ele poderia ir para a cadeia porque estava falando a verdade. Parece alguma coisa similar aí com o Brasil? Então, a gente precisa prestar atenção em quem a gente realmente está escutando, porque a pessoa que quer te destruir não vai te falar a verdade, vai mentir. A Rede Globo só mente. Gente, é tipo, bota uma lixeira debaixo quando tiver programa, porque aí os lixos caem tudo dentro já. Porque é tanto lixo, gente. Eu vi a esquerda, a Rede Globo, controlando o povo quando eu tinha 15 anos de idade. Eu falava para minha mãe, mãe, por que eu assisti isso? Você não está vendo que eles estão controlando a tua mente? A TV no Brasil é a maior controladora que existe. E não só a TV no Brasil, como nos Estados Unidos também. A CNN Brasil, a ABC Brasil, sei lá, até essas aí que tem aí agora, né? Eles repetem a mesma ladainha. E é tudo mentira. Um cara que era pai de família, tá? Casado com uma mulher linda e com dois filhos, um menino e uma menina, foi assassinado não pelo aquilo que ele falava, que o pessoal falava que ele falava coisas de ódio. Você pega os vídeos dele, se você sabe inglês, começa a assistir, você vai ver que a única coisa que ele falava era coisa certa, era coisa de Deus. Ele falava assim, eu sou cristão, eu acredito em Jesus Cristo. E eu sei que a gente está esperando pela vida vindoura, pela vida que há por vir agora. Agora, se você quer continuar nessa mentira que você vive, porque eu sei que eu sou pecador, você sabe que você é pecador? Você sabe que você é pecadora? Ele fazia essas perguntas. E aí botava os jovens para pensar. Aí ele falava assim, então, por isso, eu vou te explicar. Ele falava assim, não, porque você é homofóbico. Ele falava assim, olha, eu não tenho nada a ver com aquilo que você faz dentro do quarto. A única coisa que eu sei é que na palavra de Deus fala que isso daí é errado. Entre homem e homem e mulher com mulher é errado. Mas eu não estou falando que eu te odeio. Eu estou falando que eu te amo por ser uma pessoa que pensa, que trabalha, que está querendo melhorar, que está querendo avançar. Eu só não posso concordar com o seu estilo de vida. Mas o resto, o que você quer da vida? Ah, eu quero ser um administrador de empresa. Ah, então tá ótimo. E ele virava para o pessoal e falava assim, olha, vocês sabem que a faculdade é a maior mentira do mundo.
Quem foi para a faculdade gastou dinheiro de bobeira, porque agora eles estão colocando mão de máquina, está tirando o poder de todo mundo. Daqui a pouco vai ser AI fazendo o IA, né? Aí no Brasil é IA, fazendo, como que fala? Pegando o trabalho de todo mundo. Lá na China já está assim. Não tem, uns restaurantes não tem cozinheiro, não tem nada. É tudo máquina, tudo por máquina, tá? Talvez tenha alguém que carrega os negócios lá, bota lá dentro e vai e sai, porque é tudo tudo mecanizado. E então, quem é contra você não é a pessoa que é o teu vizinho de direita, não é o teu inimigo. Quem é o teu inimigo são os caras que estão lá em cima, tá? Que fazem parte do governo. Mas aí vocês vão falar, não, porque os senadores, deputados... Não, gente, tem gente mais graúda lá em cima, que eles não estão nem aí com você. Que eles falam, vamos pegar uns trouxas aí para mandar lá para fazer isso, aquilo, aquele outro. E a hora que eles não precisam de você, o que eles fazem? Eles matam. Como foi o caso daquele moço que serviu lá um jantar, não sei para quem, importante, que ele era garçom, e acabou morrendo, sendo assassinado. Por que ele morreu? Porque ele escutou aquilo que não devia. Mas como assim? Ele era um rapaz de esquerda, sabia? Vamos falar de pessoa de esquerda. Aquela menina lá, que era de esquerda também, que foi lá e caiu no vulcão, que parecia que estava logo ali, né? Gente, ela estava bem longe, ela estava na boca do bicho. Eu vi os vídeos aqui, aí no Brasil mostravam uns vídeos bem de pertinho, mas ali era bem longe. E o que o governo do Brasil fez? Não teve resposta, não fez nada. Não ajudaram a menina, não exigiram que a Indonésia, sei lá o quê, fosse arrecadar ela, tá? E a menina morreu. Mesma coisa aconteceu com o americano. O Trump deu uma ligadinha, foram lá na mesma hora que aconteceu, foram lá e pegaram o rapaz, foi um rapaz dessa vez, e tiraram o rapaz de lá de dentro, vivo. Por que aquela menina precisou morrer? Para mostrar para o povo do Brasil de que o governo não te ama. O governo não está nem aí com você e o governo está tentando acabar com você. Porque é só assim, 94 milhões de pessoas, metade do Brasil, estão em necessidade, estão perecendo, e vocês ainda apoiam um governo vigarista como esse? Vocês precisam começar a prestar atenção. Se você é esquerdista e apoia esse governo, vocês estão sendo enganados e vocês ainda não viram, tá bom? É só isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Espero que você pense muito bem em aceitar Jesus no coração, pedir perdão por todos os seus pecados. Você fala assim, olha, Senhor, entra no meu coração, perdoa todos os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me batiza no Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Jesus está voltando e ele não vai demorar. Daqui a pouco ele está aí. Sabe como eu sei? Porque em 2020, quando veio a onda de doença, eu vi que era o cavalo bege, tá? Que é o cavalo da doença, tá bom? E foi aí que eu percebi, eu falei, nós estamos no apocalipse. E daqui para diante só tem a tendência de piorar. Fica de joelhos, ora a Deus, aceita Jesus no coração se ainda não aceitou, procura uma igreja, seja batizado nas águas, tá bom? Procura o Senhor enquanto há possibilidade. Deus me mostrou a porta do céu e a portinha assim, olha, sabe quando você está quase para fechar, mas tem assim, olha, uma beiradinha assim bem pequenininha que ainda dá para passar alguém? Tá assim ali. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, porque na hora que bate o martelo do juiz, o que acontece? A pessoa fica condenada, né? Você quer ficar condenado para sempre no fogo do inferno?
Ou você quer ser condenado para o céu? Aí tem esses tontos aí que falam assim, ah, imagina, mas lá no inferno vai ser legal, porque a gente não vai ficar só cantando e fazendo louvor ali de anjinho e não sei o quê. Gente, isso daí é uma mentalidade de demônio. Você está endemoniado e o demônio está colocando essas porcarias na tua cabeça, tá bom? Então, o que que acontece no céu? No céu vai ser a coisa mais linda, gente. A gente vai poder... Eu fui no céu, Deus me levou para o céu. E eu vi, tá? Como é que é? Eu vi a coisa... É muita paz. Gente, quanta paz. É uma bênção. E hoje, vou te falar uma coisa. Eu sinto falta de paz aqui nesse mundo, tá? Eu tenho paz porque Deus coloca paz no meu coração. Mas a paz que eu senti lá no céu, ainda ninguém recebe aqui não. A paz é demais ali. É uma coisa maravilhosa. E depois não tem muita diferença do céu e da terra, sabia? Porque as mesmas coisas que tem aqui, tem lá. Tá? Então eu vi bolhas de sabão, eu vi um cavalo branco lindo, eu vi uma relva bonita. Eu já falei em outro vídeo que eu vi tudo isso. Eu vi o palácio onde Jesus está, que na verdade nossa, é enorme, é super grande. A cadeira dele batia aqui em mim, ó, eu de pé. E eu sou alta, eu tenho 1,77 m, imagina, ó. A cadeira dele batia aqui em mim. Então, só para você ver como tudo é assim grande, e tem montanhas, e tem lagos, é super lindo, é lindo demais, muita paz. Agora, o que vai acontecer com o pessoal que for para o inferno? Eles vão ficar queimados com ranger de dentes. Eles vão sentir as mesmas dores que sentia na terra, 1000 vezes pior. As mesmas aflições na terra, 1000 vezes pior. Os mesmos medos, 1000 vezes pior. Gente, não se deixe enganar pelo inimigo. Não se deixe. Aceita Jesus no coração. Vamos lá orar. Fala assim, ó, Jesus, entra no meu coração. Seja o meu Salvador. Eu acredito que o Senhor nasceu como homem, viveu como homem e morreu como homem. E hoje está sentado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso para julgar a todos. E eu sei, Jesus, eu acredito que o Senhor veio para nos salvar, que o Senhor derramou sangue na cruz para nos salvar. Entra no meu coração, perdoa todos os meus pecados, me lavando com o sangue de Jesus. E me faz ser completa novamente. E escreve meu nome no livro da vida. Obrigada, Pai. Você sabe que na palavra de Deus fala que Deus esquece dos nossos pecados na distância do leste com o oeste. Engraçado, né? Norte e sul a gente tem um ponto para chegar tanto no norte quanto no sul. Mas no leste e no oeste a gente não tem. Não existe ponto, você já viu? Na mesma distância, longe, 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 é o oeste do oeste. É isso que ele se esquece. Então, quer dizer, ele nunca mais vai se lembrar do teu pecado. Aceitou Jesus no coração, procura uma igreja, pede para ser batizado, batizada, e segue a palavra. Procura melhorar. Eu sinto muito peso no coração para esses petistas que não entendem que estão indo para o fogo do inferno. Não entendem. Porque quando vem a violência, quem gosta de violência é Deus, é o diabo. O diabo gosta de violência. Entendeu? Quem gosta de matar é Deus? Não, é o diabo. O diabo gosta de matar. Deus é vida. Jesus é vida. Entendeu? Quem gosta de roubar é Deus? Não. Quem gosta de roubar é o diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Entendeu? Então aceita aí, rapaz. Vai lá pedir uma Bíblia lá para o pastor da igreja que ele te dá. Tá bom? E fica na paz do Senhor. Um beijo. Tchau.